Você quer ser feliz no amor? Então eu te convido, te recomendo aprender hipnose. Talvez você não me conheça ainda, eu sou Pablo Tufano e eu ajudo pessoas que estão passando por um término de relacionamento a superar o término de maneira fácil, rápida, leve, além de várias outras coisas que eu faço. E no meu trabalho, quase sempre a hipnose está envolvida. Então, esse é um vídeo que uma aluna me pediu, a Débora, esse vídeo é uma homenagem a você, que me pediu falar sobre como é que a hipnose pode ajudar. Ela já sabe essa resposta, mas ela queria mandar para os amigos, então esse vídeo é para você. Tá bom, então vamos lá. Seguinte, para que serve a hipnose no final das contas? Então esse vídeo eu vou falar sobre como é que eu cheguei até aqui, os mitos que tem sobre hipnose, quais são os tipos de hipnose, né, as dúvidas frequentes, os tipos que você pode fazer e como que ela é aplicada nos seus relacionamentos para que você seja feliz no amor. Primeiro, como é que eu cheguei até aqui? Né? Foi por acaso. Eu não busquei hipnose, relacionamento e hipnose. Não, nada disso. Não me passava a menor ideia de aprender sobre hipnose. Nunca parei para pensar nisso. Bom, e aí um dia eu estava fazendo uma das minhas formações de coaching e no meio da tarde, era assim, uma tarde para falar sobre hipnose, e hipnose era um dos temas que estava lá, com vários outros temas. E aí, tudo bem, vamos ver que negócio é esse, né? E eu lembro que naquele dia, o professor dizia, olha, pega um aluno e aí vocês vão trabalhar alguma questão sua. E eu lembro que eu queria trabalhar minha segurança. Eu tô me sentindo inseguro e quero me sentir seguro. E aí a pessoa me hipnotizou rapidinho, ela tinha aprendido a técnica ali, já usou em mim. Ela falou, tá bom, agora você vai fazer um gesto, que quando você tocar esse gesto você vai se sentir seguro. E eu me lembro que toquei no meu braço. E até hoje, eu toco, eu já, uou, ó, a minha voz muda, eu ligo, é instantâneo, até hoje tem essa âncora, esse sinal que liga dentro de mim. E é interessante, se eu tô com medo, eu só aperto meu braço e eu já tô aqui pronto. Uau, ativado, ativo o leão aqui. E assim eu falei, cara, que interessante esse negócio, né? Mexeu comigo. Bom, e eu comecei aplicando hipnose em várias coisas. Comecei com atores, acredite ou não. Eu tinha um programa de coaching para atores onde eu usava os atores a chorar. A chorar, a ficar alegre, a sentir raiva, a sentir medo e se livrar dos traumas, enfim. E aquilo foi porque ator ele lida muito com emoção, né? Todo mundo lida com emoção, mas os atores ainda mais. Então, um dia eu comecei a trabalhar com, né, eu usei hipnose pra mim, e aí talvez você já tenha visto a história de eu terminei relacionamento, eu usei aquilo e desapeguei em 30 minutos, nunca mais chorei por aquele término, eu simplesmente aceitei aquele término. E aí comecei a atender várias outras pessoas em diversos casos, e esse é um vídeo que é um resumo de tudo que eu faço, e eu fiz uma lista longa e eu tenho uma impressão que eu esqueci coisas, porque assim, a hipnose ela sempre me mostra mais e mais áreas que podem ser usadas. É impressionante. Então, quais são os mitos, né? Porque muitas vezes eu até nem falo da palavra hipnose, porque tem muitos mitos associados. As pessoas têm medo, né? Que medos as pessoas têm, geralmente? O primeiro medo, né? A primeira coisa que você tem que entender na hipnose é que tem dois tipos de hipnose. Então, tem a hipnose de palco, que é essa que você vê na TV e que geralmente gera medo nas pessoas. Que faz essa hipnose? Vai comer cebola pensando que é maçã, vai imitar uma galinha, vai fazer esse tipo de coisa. Ou seja, é usada para você perder o controle. Você não perde o controle, mas você fica mais suscetível a fazer coisas que você não faria. E muda um pouco a sensação, enfim. Na internet tem vários dessas brincadeiras com hipnose. E se me perguntar, funciona? Funciona, isso existe? Existe mesmo, né? Mas não é esse tipo de hipnose que me interessa, não é desse tipo de hipnose que eu falo. Às vezes eu nem uso a palavra hipnose por causa disso, porque ela é associada a essas brincadeiras. Mas tem a outro tipo de hipnose, que é a hipnose clínica. E essa, em vez de fazer você perder o poder, ela faz você ganhar poder. Ganhar poder sobre a sua vida. A tirar qualquer trava
qualquer sabotagem que a sua mente faz com você, essa hipnose, esse tipo de hipnose tem o poder de retirar muito rápido e melhorar a sua vida como um todo, principalmente os seus relacionamentos, principalmente. E então, vamos lá, com base a maioria dos mitos e dos medos vem dessa hipnose que vem na TV, né? Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Porque isso interfere, as pessoas acabam não entrando num processo de hipnose no processo terapêutico por esse medo. Então que medo? Por exemplo, vou abrir a caixa de Pandora. O que eu vou encontrar lá? Meu Deus do céu, eu vou ficar louco. Vou abrir a caixa de Pandora, meu Deus, e aí não vai fechar mais esse negócio, né? É muito comum, eu escuto isso. É interessante. Sobre isso, o que eu posso te dizer é que a hipnose, sim, ela te desperta lembranças que você não tinha normalmente. O nosso mecanismo de defesa faz a gente esquecer de propósito. Mas o que eu posso te dizer é que o que você encontra lá? Coisas que você já viveu. E você sobreviveu, não sobreviveu? Você está aqui. Então, provavelmente você vai encontrar, e geralmente são coisas tão pequenas, do tipo, caí de bicicleta, minha mãe não me deu atenção naquele dia, enfim, minha amiguinha tirou minha boneca. São esse tipo de coisa que geralmente aparece, que estava lá na tal da caixa de Pandora. E aí, quando é aberta a caixa de Pandora, a gente pode cuidar daquilo. E aí aquilo para de te perturbar. E isso é que é incrível, é muito maravilhoso, porque o que acontece é, quando aquele trauma que está lá, né, te perturbando, está dentro da caixa de Pandora, ele fica atrapalhando a tua vida de diversas formas. Eu já vou falar as diversas formas que ele te atrapalha. E quando você consegue abrir isso e cuidar, isso para de te atrapalhar. Então, o que eu te diria é, tudo que você quer é abrir essa tal caixa de Pandora. Que mais? Não vou voltar. Nossa, vou ficar maluco e não volto nunca mais. Vou ficar aqui, zumbizando. Eu já ouvi diversos casos de que isso aconteceu com gente que tomou chá de cogumelo. Mas aqui não é o caso. Não é o caso. Nossa, eu vou dormir e não vou acordar mais. Impossível. Você consegue dormir e não acordar mais? Não dá. Uma hora você acorda. E o ponto é que a hipnose clínica, ela é feita para você, você não vai nem dormir, você vai ficar num leve transezinho. E aquilo é que vai te dar o acesso a você chegar onde você precisa chegar. Então assim, você vai voltar assim, fica tranquilo. Na verdade, você não vai nem a lugar nenhum, você vai ficar paradinho. Lógico que vai visitar o seu passado, mas você vai cuidar do seu passado, vai melhorar ele, para que ele pare de vir. Tudo que você quer é que o passado pare de vir. E que o passado está vindo a todo momento aí te atrapalhando. E você quer que ele não volte. Então é isso que a hipnose faz. Deixa o passado lá, todos os traumas lá atrás e deixa você aqui. Então fica tranquilo em relação a isso. Outro medo que apareceu, as pessoas me perguntaram, eu tenho medo de perder uma lembrança boa. E tem um filme, né, do Jim Carrey, que é um grande desserviço à nossa área, que é aquele filme que é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Esse filme eu detestei. Não pelo filme, que o filme eu achei ruim, mas não só por isso. É porque ele mostra uma coisa que não é assim que funciona e gera medo nas pessoas. Como é que funciona o filme? É uma máquina, né? O cara terminou o relacionamento e a menina passou pela máquina e esqueceu do cara. E ele falou, quero saber que negócio é esse. Vou lá também. E aí ele entra lá na tal da máquina e um cara vai no computador apagando as memórias. E aí ele vê aquelas memórias sendo apagadas e se arrepende no meio do caminho e é uma coisa meio agoniante. Não é isso que acontece. O que acontece é, lembra aquelas fitas de cassete, se você é do tempo que tinha lá, né? Aí você gravava aquele filme que passava na TV, filmava os Goonies, né? Eu lembro quando era criança, a gente filmou os Goonies, porque eu adorava aquele filme. E aí, em alguma hora, meu irmão resolveu gravar alguma coisa e gravou por cima. E aí ficava metade um filme, metade outro, e a gente queria morrer. É isso que a gente faz
com a hipnose, né? O ponto é que quando tem uma lembrança ruim que fica te atrapalhando na sua vida, o que a gente faz é, com a hipnose, gravar uma nova história. E aí você sabe racionalmente o que aconteceu, mas emocionalmente você pensa que a nova coisa que foi criada na hipnose é que é verdade. Um exemplo disso foi uma pessoa que veio até mim passar pelo meu processo e ele falou, nossa, eu quando era criança estava com meu irmão atravessou a rua e um carro, pô, bateu nele, ele foi embaixo do carro, foi para UTI, passou uns dias lá e eu me sinto culpado. Me sinto culpado porque não protegi o meu irmão. E aí naquele processo de hipnose ele, tá bom, o que você vai fazer agora? O que essa criança está precisando? Ah, tá precisando dizer, não, mano, fica aqui, eu vou te abraçar. Você não vai agora atravessar a rua, porque eu vou cuidar de você. E aí naquele momento, ele falou, nossa, eu sei racionalmente o que aconteceu. Meu irmão foi para UTI. Mas a minha emoção não é mais essa, não é mais emoção de culpa. É uma emoção agora de proteção, porque agora eu estou protegendo meu irmão. Parece que é isso que é verdade. E é isso que acontece quando você faz um processo de hipnose terapêutica. É maravilhoso, é mágico. Você quer passar por isso. Tem risco? Tem risco. Qual é o risco de acontecer? 2. Você pegar um profissional ruim, e aí, mas o profissional não só tem que ser ruim, ele tem que fazer uma coisa meio grosseira, assim. Por exemplo, a pessoa tem medo de avião, tá? Eu não trabalho com esse tipo de medo, mas tem pessoas que trabalham com esse tipo de medo. Então imagina que a pessoa tem medo de avião e aí você faz a pessoa entrar na hipnose e diz que você tá dentro do avião, a pessoa já tá com medo. Nossa, tô dentro do avião. E aí o avião explodiu, pum! Nossa, a pessoa vai ter um infarto. O trauma que já era grande agora potencializa. Esse é o risco. Então você pegar um profissional ruim que vai fazer uma barbaridade, esse é um risco. Mas se você pegar um profissional bom, tipo, né? Esse risco não vai acontecer. Agora tem um segundo risco. E aí sim, eu diria que se você sofreu algum acidente com perigo de morte, aí eu diria para você ter um cuidado redobrado. Pegar um profissional realmente bom, porque você vai voltar naquela situação e é muito doloroso, né? É doloroso, mas ao mesmo tempo, depois que passa, é um alívio. Assim, então, assim, se você é uma pessoa, né, que viveu uma vida, né, leite com pera, que não teve grandes traumas, fica tranquilo, muito tranquilo. Ah, eu sofri abuso, a gente vai falar de abuso depois. A gente cuida disso. Mas se você sofreu perigo de morte mesmo, um acidente trágico, aí um afogamento, aí eu diria assim, toma bastante cuidado, vai cuidar, vai ser muito bom pra você, mas assim, pegue um profissional realmente bom, tá bom? Então é isso que eu diria. E agora quais são além dos grandes tipos de hipnose, né, que é o de palco e hipnose clínica, tem 4 formas dessa hipnose acontecer. E eu vou falar da, da mais difícil. Não, eu vou falar da mais fácil, isso, da mais fácil para mais difícil. São 4. E eu vou pular a segunda, porque a segunda forma é a que eu entendi por último. E ela está numa uma classificação de facilidade. Então eu vou falar da primeira, da terceira, da quarta, depois eu volto à segunda. Qual é a primeira? A mais fácil de todas, você pegar um profissional. E é isso que as pessoas pensam geralmente. Eles vêm até mim dizendo, Pablo, eu quero uma consulta com você. Por quê? Porque as consultas de hipnose, elas dão resultado muito rápido. Diferente de outras terapias, que cada terapia tem o seu tempo. Tem terapias que demoram anos. Né? A hipnose não. A hipnose ela é rápida. E assim, sabe quando lá no Rio Grande do Sul se chama jogar taco? Quando você pega um cabo de vassoura e alguém joga uma bolinha e você bate com a bolinha? Tipo um beisebol só que é no chão, assim. Às vezes você pega e ela vai meio de lado, mas às vezes você pega ela no meio do cabo de vassoura e a bola voa. Tchum! A hipnose é a mesma coisa. Às vezes você tem que repetir algumas vezes, mas se você pega na veia, aquilo é uma vez só e resolveu. Pra vida. É muito bom. Por isso que quanto mais você vai tendo
mais você vai tendo capacidade, né? Porque a hipnose é uma capacidade que você vai se desenvolvendo também, é uma questão cerebral ali. Até posso falar, né, as pessoas me perguntaram assim, mas funciona para todo mundo? Funciona para todo mundo, sim, mas tem pessoas que têm mais facilidade e outras menos. E isso varia de quê? Primeiro, é uma capacidade biológica. Dependendo da sua forma que o seu cérebro é construído, tem mais facilidade e outros têm menos facilidade. Mas todos conseguem, todos conseguem. A outra coisa é a vontade. Eu quero ou eu não quero. Se eu não quiser, não vai acontecer. Não vai. Não é um jogo de dominação. Não. É um jogo de entrega. Eu me entrego porque eu quero me entregar, porque eu não aguento mais esse problema. Eu quero me ver livre desse problema. O que mais? Bom, tem a ver com o treino também. Quanto mais treinado, né? Porque imagina o seguinte: os nossos neurônios, imagina que tem um neurônio aqui, né? E tem um neurônio que está lá no passado e eles estão desconectados. E aí quando você vai fazendo o processo de hipnose, eles se juntam. E aí esse processo aqui, depois que juntou, os outros processos de hipnose são muito mais fáceis. Cada vez é mais fácil e mais rápido, mais poderoso. Então tem a ver com prática também. E também tem a ver com a capacidade do profissional. De mim, o que eu posso dizer é que é um dom mesmo. É um dom que eu tenho, assim, muito sem falsa modéstia. Eu já estudei muitas coisas na minha vida. Por exemplo, eu me formei na faculdade em design. E eu lembro que para ter um resultado assim, eu tinha que estudar e me esforçar assim, que aí eu tinha o resultado assim. E isso aconteceu com diversas áreas do conhecimento que eu fui estudando durante a vida. E a hipnose foi a única coisa na minha vida que eu tinha estudado assim e eu já tinha resultado assim. Coisa de talento mesmo. E aí só foi crescendo. Então, eu diria, nisso que é tão importante, pega alguém que tem talento. É isso, busca isso. Aí eu não sou a única opção, mas busca alguém que tem talento, não busca um profissional qualquer não. É isso que eu te diria, né? Bom, e aí quais são as 4 formas então que eu tinha falado para que acontece a hipnose? A primeira e mais fácil é você buscar um profissional. É isso. Então você não tem que fazer nada, você só tem que fechar os olhos, respirar. Isso é outra coisa, né? Outros mitos. Pablo, isso tem aquele negócio do compre batom, compre batom. Lembra disso? Né? Não, isso é muito antigo, isso não se usa mais. Hoje a gente só fecha os olhos, respira e aí eu sinto assim uma leve, assim, um pouquinho tontinho, bem um pouquinho. E eu já sei que eu tô no estado. E aí o olho começa a tremer. Agora eu não tô no estado, por exemplo. Né? Porque eu tô gravando e quando a gente tá gravando a gente tá um pouco tenso. Mas é muito fácil. E aí então quando você encontra um profissional, né? Então eu vou até escrever aqui as 4 formas. Que eu gosto de escrever no quadro, né? Vocês já perceberam nos meus vídeos? 4 formas de hipnose. A primeira com o profissional. Por que ela é boa? Porque é fácil. O profissional vai te conduzir e você só vai ser conduzido. E pronto. Não tem complicação. Agora, qual é a dificuldade dessa? É a dificuldade de horário. Né? Você tem que combinar o horário com o profissional. E aí nem sempre o profissional tem disponibilidade. Tem uma questão de valor também. Né? Você tem que pagar para o profissional. Então, a desvantagem é essa. Né? A desvantagem é que tem que combinar o horário e tem que pagar. Esse é a hipnose 1. Com a hipnose 3. Lembra que é a gravada. Então, por exemplo, quando você vai ver uma hipnose no YouTube ou em algum programa online, né? Por exemplo, eu tenho um programa online que você faz meditações gravadas.
E ela funciona muito. É impressionante. Por quê? Porque aí, para você entender como funciona a hipnose gravada, tem dois tipos também. Tem a passiva e a ativa. Geralmente, essas do YouTube, elas são passivas, ou seja, você bota para rodar e deixa rolar. Essa tem geralmente menos resultado e as pessoas se frustram, acham que comigo a hipnose não funciona. É porque você não fez direito. Essa é a verdade. Para você usar uma hipnose gravada, o ideal é que ela seja ativa. E como que funciona essa hipnose ativa? Eu ensino nos meus programas que você prepara ela, você passa um tempo escrevendo, olha, eu vou fazer hipnose, vai acontecer isso, e eu vou fazendo. E aí você vai se preparando para aquela hipnose, e aí quando você encontra, porque é um ritual, assim, você tem que se preparar no começo, depois fica fácil, depois você faz qualquer hora. Mas aí, aquele momento acontece a mágica, porque a hipnose ela é um acontecimento. É aquilo, acontece naquele momento. Os astros se alinham e você resolve o problema. É isso. Então essa é a terceira forma, gravada. Qual é a quarta forma que é a mais difícil? Né? Vamos lá, qual é a vantagem da terceira? Você pode fazer a qualquer hora. Você paga uma vez, ou você nem paga e você pode fazer quantas vezes quiser. Então você tá mal agora, você faz aquela hipnose agora e pronto, bota lá para rodar a sua hipnose e aí você faz, né? Qual é a desvantagem? A desvantagem é que a hipnose, como é gravada, ela não é personalizada. Então, às vezes, a questão de tempo, você queria falar mais, a hipnose foi rápida demais ou foi lenta demais, ela não é, enfim, ela não é personalizada para você, ela é uma hipnose gravada. Mas funciona. Impressionante, assim, os meus alunos acontecem mágica, assim, que eu vou contar agora, coisas que aconteceram. Quando eu começar a falar dos benefícios da hipnose, você vai ficar impressionado. Muitas delas aconteceram em hipnoses gravadas, mas porque as pessoas se prepararam para fazer e fizeram do jeito certo. Qual é o quarto tipo? Fazer sozinho. Sozinho, ou seja, você não precisa de ninguém. Aí você tem que estar um pouco faixa preta, tá? Um pouco não, você tem que começar a ser faixa preta. Por exemplo, eu sou faixa preta nesse sentido. Eu fecho os olhos. Agora eu entrei, ó. E aí eu já começo a trabalhar. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu faço em qualquer hora, em qualquer momento. Se eu tô sentindo, por exemplo, um dos benefícios é a dor no peito. Se eu tô sentindo uma dor no peito agora, seja no meio do trabalho, no meio de uma festa, no meio de um encontro, ou no meio do sexo, ou no meio de uma prova, qualquer momento, eu faço comigo mesmo e já, saio daquele estado. Então ele é perfeito, porque ele é muito bom nas situações da vida, do dia a dia. Isso é perfeito. Mas você tem que ter um treino. Agora, tem pela minha experiência, a quarta tem uma desvantagem. Nem sempre funciona, pela minha experiência. Tem algumas questões que eu tento fazer sozinho e eu não consigo. Algumas questões eu consigo, e rápido. Eu curo traumas assim, de uma vida inteira em 5 minutos. Sem precisar de ninguém. Sozinho vou lá, resolvo, pronto. Cuidou. Mas nem sempre funciona. E por conta disso, por nem sempre funcionar, eu acabei descobrindo a segunda forma aqui, né? Pode que é fazer com amigo. Amigo ou pessoa próxima ou o seu amor, que, né, o amor da sua vida é seu amigo também, né? E qual é a vantagem? A vantagem é que você ensina a pessoa a te hipnotizar e ela só vai te conduzindo. Ela nem precisa saber hipnose, ela pode nunca ter feito. Mas como você sabe, você diz para a pessoa, fala tal coisa. A pessoa fala e você responde. Por exemplo, me pergunta o que eu estou me sentindo. Como eu estou me sentindo? Como você está se sentindo? Estou me sentindo com vazio no peito. Pergunta que lembrança que vem. Que lembrança que vem? Vem lembrança do dia que eu estava brincando na escola com meus amigos.
E eles me deixaram sozinho, me escolheram por último. Ah, tá. Pergunta como é que eu cuido da minha criança. Como é que você cuida da sua criança? E assim eu vou cuidando. E eu percebi que essa forma hoje é a minha preferida. Por quê? Porque eu não preciso pagar. Porque eu posso fazer de quase qualquer jeito, de quase qualquer momento, porque eu posso ligar para os meus amigos e os meus amigos fazem. Isso é outra coisa. Qualquer uma dessas formas aqui, ela pode ser feita online. Sim, e por quê? Porque quando você fecha os olhos, não interessa se a pessoa tá do meu lado, tá no outro lado do mundo. Não interessa, eu tô aqui. A hipnose é uma conexão com você lá de dentro. Então, a pessoa que está conduzindo não precisa estar longe, não precisa estar perto. E eu já fiz isso com pessoa perto do meu lado, com pessoa longe, não faz diferença. Né? Ou então, quando eu tô sozinho, eu tô sozinho. Quando a hipnose é gravada, ela é online, né? Com um profissional. Eu, por exemplo, quando atendo individualmente ou nos meus grupos, geralmente eu faço online. Eu atendo por telefone, eu faço hipnose por telefone. Ou então através da tela. A pessoa tá lá de olhos fechados e eu vou conduzindo a turma. Assim acontece. Bom, e aí por que eu gosto dessa segunda forma? Porque hoje, sabe quando a pessoa começa a entender de vinho? E aí fica um problema, porque ela não consegue mais tomar qualquer vinho. Agora ela só quer tomar os vinhos bons, né? Então, só que ela tem um, uma quantidade pequena de vinhos bons que existem, porque a grande quantidade de vinhos são ruins. Então hoje eu tô assim. Hoje eu não consigo deixar que qualquer pessoa faça, porque eu sei do jeito que eu gosto. Eu sei. Apesar de eu ser muito fácil de entrar em hipnose, é muito fácil quando eu me entrego e hoje é difícil me entregar para qualquer pessoa, porque eu só gosto daquele jeitinho que eu sei que eu gosto. E aí para isso eu faço com as pessoas, né? Por exemplo, nos meus relacionamentos, agora os últimos relacionamentos que eu tive, que eu tenho, todos eles têm hipnose. Todos têm hipnose, né? É um processo que eu ensino a minha parceira a me hipnotizar para cuidar de alguma questão minha e eu cuido da questão dela. Enfim, né? Eu cuido porque eu sou um cuidador mesmo, mas eu gosto de ser cuidado também por os meus traumas, os meus medos, as minhas inseguranças. E a minha parceira que está ali, ela me cuida e eu já vou cuidar, já vou contar histórias onde isso aconteceu. Então essas são as 4 formas, tá? De você fazer hipnose. Mas para que tudo isso, então? Né? Vamos pensar quais são os benefícios agora nos seus relacionamentos. Por que você vai ser feliz nos seus relacionamentos se você aprender hipnose? O que tem uma coisa a ver com a outra? Tudo, absolutamente tudo. Eu vou apagar o quadro e vamos escrever, porque a lista é longa. Eu tenho anotado aqui, eu vou. O primeiro é se você quer esquecer alguém. Superar, vou botar superar um término. Aqui dá pra ler? Dá pra ler sim. Superar término. E quando a gente está num término de relacionamento, o que acontece? A gente está lembrando da pessoa 24 horas, não é verdade? Acorda pensando na pessoa, vai trabalhar pensando na pessoa, vai dormir, não consegue dormir. Com a hipnose você consegue fazer com que esses pensamentos parem de vir. Te traz uma paz no coração. Ai, graças a Deus. Assim como a dor no peito. Geralmente quando você está com dor no peito, ai, nossa senhora, né, tem música que diz que tô com dor no peito, se fosse um infarto era melhor, porque a dor era menor, né? Tem músicas hoje sertaneja que canta assim, algo assim, não lembro. E essa dor no peito com a hipnose, você consegue ver a origem dela e consegue fazer com que ela suma rapidinho. Né? Então, eu vou aqui colocar, quando fala de término, fala de lembranças recorrentes. Essas lembranças, então, param de vir. Não, você apaga a memória? Não. Você apaga os momentos bons? Não. Mas você
Para de ficar pensando nessa coisa. Quando você lembra, você se dessensibiliza. O que é isso? Hoje, quando você lembra do seu ex, da sua ex, você sofre, você está sensível. E a hipnose tira essa sensibilidade e deixa você assim, ah, nossa, foi bom, né? Foi bom que a gente viveu, nossa, que bom, né? Caramba, eu tô feliz. Ó. Você já não sente mais. Então, né, essa dor da lembrança, o que acontece é que você dessensibiliza. Não sei se tem 2 S em algum lugar aqui. Talvez. Agora escrevendo e vendo português tem essa dificuldade às vezes. Ótimo. Que mais? Né? Que mais que a hipnose faz? Ela é ótima para você aceitar o término, né? Você aceitar, dizer, acabou, terminou, né? Tudo bem, vou partir para a próxima. Então, aceitar o término. Tô pensando aqui no erro de português. Tem vários vídeos que eu erro o português. Aí eu vejo só quando o vídeo já tá gravado. Aí eu falei, caramba, vídeo 40 minutos, já gravei. Caramba. Bom, vamos focar aqui nos benefícios. E se você quer reconquistar, né? Se você tá querendo esquecer, ótimo, é maravilhoso. E a hipnose serve para quando você quer reconquistar, lógico. Por quê? Aqui é que tá o pulo do gato. Porque é o seguinte, a reconquista é diferente da conquista que você pode jogar com fazer joguinhos de conquista, mexer o cabelo e tal. Porque você na reconquista, a pessoa conhece seus defeitos. Conhece, não tem como você esconder. A pessoa conhece seus defeitos mais do que você mesmo. E você precisa melhorar esses defeitos se você quer ter uma nova chance. E a hipnose é perfeita para você cuidar dos defeitos. E aí você conseguir uma nova chance e ter um relacionamento muito melhor. Então, quando você cuida de você, você mostra para a pessoa simplesmente, olha, mudei. Fiz hipnose e agora realmente mudei. Eu sinto, e a pessoa sente que você mudou, porque você mudou de verdade. E aí a reconquista acontece e vocês ficam mais felizes que antes. Então, é por isso, se você quer reconquistar, aprenda hipnose. E que coisas são essas que a gente muda e que fazem a gente reconquistar? Várias. Por exemplo, ciúmes. Ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Então se você tem ciúmes excessivo, se você briga por qualquer coisa, a pessoa diz vou na padaria, você joga um vaso na cabeça dele, descontrola, gera brigas. E mais brigas, a pessoa gasta um tempão se defendendo. Não, não fiz isso, você está louca, meu Deus. E você vê que você está exagerando. Né? Eu não estou dizendo quando a pessoa realmente dá motivo. Eu estou dizendo que às vezes é muito comum as pessoas passarem maior parte do tempo do relacionamento brigando por ciúmes desnecessário do que aproveitando o relacionamento bom. E isso acaba com o relacionamento. Quando você faz hipnose, você descobre a origem dos ciúmes. Talvez o dia que você não ganhou atenção, porque o seu irmão tinha mais atenção do que você, e aí você tem ciúme do seu irmão. Então, esse tipo de coisa. Você, quando cuida lá da origem disso, o teu ciúme simplesmente deixa de fazer sentido e você acha, que bobagem, né? Nem tô mais com ciúmes, não. É assim que acontece. Que outra coisa? Traição. Traição é um capítulo à parte, né? Tem muita... Então, traição, a hipnose, ela é boa nos dois casos, para a pessoa que trai, quanto para a pessoa que é traída. Então, para a pessoa que trai, ela é ótima porque ela vai descobrir a origem que te faz trair. Às vezes você está repetindo um padrão do seu pai. Nossa, meu pai traiu minha mãe, então eu acho natural trair. E eu sei que racionalmente eu entendo que não é, mas lá no fundo é isso que eu sinto.
Eu sinto que é natural trair. E é por isso que eu traio. E aí quando você faz a hipnose, você tira esse vínculo do comportamento com o seu pai. Você para de repetir a parte boa e começa a honrar o seu pai pelas partes boas que ele te deu, pela vida que ele te deu, não é? E aí você para de trair. Se você escolher isso. Você tem que escolher isso racionalmente primeiro, e a hipnose te dá a escolha emocional. Na verdade, não precisa ser primeiro. Às vezes a pessoa racionalmente ela não quer, e ela vai na hipnose e aquilo começa a fazer sentido. Ah, bom, agora eu quero. Também acontece. E para a pessoa que foi traída, ela lembra que ela dessensibiliza? Ela tira a dor da traição. E aí você tem a liberdade de escolher se você quer dar uma nova chance ou se você não quer dar uma chance. Tudo bem, mas agora quem está escolhendo não é o seu coração ferido, é a mulher ou o homem poderoso que foram traídos e que agora estão escolhendo uma nova vida. A partir de agora eu quero que minha vida seja assim. A gente vai melhorar a partir disso, disso, ou a gente não vai se ver e pronto, e minha vida vai seguir. Mas não é mais aquela dor absurda, não. E quando as pessoas resolvem superar o término e voltar, a relação fica muito melhor, né? Chega um ponto da pessoa dizer assim, nossa, eu quase estou agradecendo pela traição. Lógico que eu não estou agradecendo por ser traída, mas a nossa relação está tão melhor depois disso que em algum ponto foi até bom, né? Então, para a pessoa que foi traída, ela para de doer. Que mais que a hipnose é boa nos seus relacionamentos? Se você é a outra, né? Isso é muito comum. O dilema da outra é que ela não se preocupa com a mulher, ela geralmente quer. Muitas vezes acontece dela querer ser melhor, provar, tirar a carência do homem e ser melhor do que a mulher naquele ponto. E a preocupação é que ela quer que o cara fique só com ela. Isso pouquíssimas vezes acontece. Geralmente o cara enrola, não fica com ela, chora, faz teatro e fica com as duas. E é isso. E com a hipnose você consegue ver que, nossa, não faz mais sentido eu ser a outra. Eu mereço coisa muito melhor que isso. E aí você consegue dar um fim. E começa a atrair alguém muito melhor para você. Alguém que faça você se sentir única. Que te trate como única. Porque isso vem lá de trás de alguma crença que você não merece ser a única. Você é a segunda opção. E aí, então, quando você cuida disso, você acaba sendo a primeira opção. É isso. Olha que doido, né? Quem diria? Nossa, eu sou a outra e eu penso que é por culpa daquele canalha. Não, culpa dos seus traumas, das suas decisões inconscientes. E quando você muda isso, você muda a sua história amorosa. É assim. E falando em ser a outra, a gente fala sobre relacionamento abusivo. Então, se você está num relacionamento abusivo, com agressões verbais, com agressões físicas, até caiu aqui. Fico nervoso com essas coisas. Se você tem qualquer tipo de agressão, de falta de carinho, de domínio, controle, sei lá, e aí você faz o processo de hipnose, você vê que geralmente tem associado um medo de ficar sozinha, que é um medo inconsciente que você geralmente tem desde criança. Quando você retira isso, você agora, tudo bem, agora eu não me permito mais viver relacionamentos abusivos, agora eu só quero relacionamentos de amor. E você começa a atrair isso para sua vida. Principalmente quando é um relacionamento abusivo, tem traição no meio, né? Lembro de pessoas que eram traídas e o cara mostrava, ó, traí essa aqui com essa aqui, ó, que é muito mais bonito que você. E a mulher aceitava durante anos.
E através da hipnose ela deu um tchau pro cara na mesma noite. Fez a hipnose na mesma noite, deu tchau pro cara e passe bem. E hoje já tá em outra. Não tá em outra, tem filho, tá casado, enfim. Em outra situação. Coisa que demorou anos para acontecer, acontece num dia com aquela hipnose que foi matadora. Que mais? Além do relacionamento abusivo, a gente pode falar de dedo podre. Dedo podre, tem o dedo podre, Pablo. Porque eu só atraio caras que são um pior que o outro. E você pensa que a culpa é dos caras, quando a responsabilidade está nas suas questões emocionais internas. Está escrito na sua testa. Quero um cara safado. Sou a outra. Pode usar e abusar. Sou fácil. E você pensa que as pessoas não veem. E você fica tentando esconder, mas todo mundo já enxergou o que está escrito aí na sua testa. E o que está escrito na sua testa é o que você atrai. Quando você faz hipnose, você vê o que está escrito e você escreve outra coisa. Por exemplo, sou amada, sou respeitada, sou merecedora de um relacionamento. Único, sou a primeira opção, sou a única opção. E aí os caras, você começa a atrair caras que realmente estão conectados com as suas decisões inconscientes internas, lá da infância, lá quando você regravou aquela fita. E isso é o que acontece. Além de dedo podre, você também se abre para um novo amor. Porque acontece, às vezes as pessoas elas não se abrem, elas dizem, quero tanto relacionamento. Aí você vai ver a vida da pessoa, a pessoa tem pânico de relacionamento. Tem até um nome para isso, chama gamofobia. Se você for no meu site, Como Esquecer o Grande Amor, tem até um artigo falando sobre isso. Que é um medo que as pessoas têm inconsciente. Tem pessoas que dizem assim, nossa, eu tenho tanto medo de ser abandonada que eu vou lá e abandono antes. Porque se eu abandonar o cara, aí eu não vou ser abandonada. E sabe como eu me sinto quando eu abandono o cara? Eu fico feliz. Fico feliz, aliviado. Ufa. Porque a dor do abandono é tão grande. Quando você cuida dessa dor do abandono, esse medo some. E aí você se permite amar outras pessoas. As pessoas aparecem e você, tá bom, agora eu quero você. Até vou fazer um vídeo sobre a história do passarinho, como é que foi que eu me abri para relacionamento. Uma hipnose que eu fiz com a menina que acabou sendo minha namorada. Porque eu estava fechado para relacionamento e a partir daquele processo eu me abri. Vou contar isso em outro vídeo. Que mais? Sonhos. Nossa, Paulo, eu tô tendo muito sonho, muito pesadelo toda noite. Tô tendo pesadelo. E com hipnose você consegue muito rápido descobrir por que aquele sonho estava aí te perturbando e fazer com que ele suma. Fácil. Fácil e rápido. Poderosíssimo, Teve uma pessoa, até vou gravar um depoimento com ela, que ela tinha pesadelo. Ela falou, Pablo, não tô mais tendo pesadelo. Em 15 dias eu só tive um. E tu tinha mais que isso? Tinha sempre. Como assim sempre? Sempre, não, mas uma vez por semana, uma vez por mês. Não, todos os dias. Desde quando? Desde sempre. Toda minha vida eu tive pesadelo. Eu tinha pesadelo, ficava mal, 6 horas da tarde começava a ficar bom. E aí com a hipnose sonhos, os pesadelos desapareceram. E isso é outra coisa incrível da hipnose. Você melhora sua relação com você mesmo e depois com as outras pessoas. Que mais? Autoestima. Autoestima. A sensação que a pessoa tem quando ela encontra a sua criança interior é uma alegria e uma autoestima tão grande que você nunca sentiu isso. Você nunca sentiu. Você fala, nossa, eu pensava que a autoestima estava nas compras, no meu cabelo ou qualquer coisa. E não, tá no cuidado da criança, que tá lá insegura porque passou por uma situação difícil. Quando você cuida disso,
A autoestima vem. Quando você traz a criança para morar junto com você, viver na vida junto com você, a autoestima vem na hora. É incrível, maravilhoso. Além disso, controlar a energia masculina e feminina. Se é uma mulher que tem muita energia masculina, mas não tem energia feminina, você acaba atropelando o cara e o cara vira um banana, você consegue regular isso para você ter mais energia feminina, né? E se você é um cara que tem muita energia feminina e não tem masculina, também está desbalançado. E com a hipnose você consegue balancear essas duas energias para que o relacionamento fique harmônico. Isso é muito bom. E dominação também, se você é uma pessoa muito dominadora e você quer dominar o seu namorado ou sua namorada, onde vai, o que usa, o que deixa de usar, você descobre que atrás disso tem uma insegurança muito grande. Quando você cuida dessa insegurança, você não tem mais a necessidade de dominar. E aí o teu relacionamento melhora muito também, né? Dominação. E tem... Isso só o que eu lembrei, tá? Se eu pensar um pouquinho mais, vão vir mais coisas que a hipnose pode trazer. Tem até coisas que são efeitos colaterais positivos. Por exemplo, produtividade. Quando você está sofrendo por amor, sua produtividade cai muito. E quando você cuida através de hipnose, sua produtividade aumenta. Ou seja, as pessoas participam do meu programa e aprendem a fazer hipnose sozinhas. E elas aprendem os 4 tipos de hipnose, né? E elas aumentam a produtividade, acabam ganhando mais dinheiro. Isso é o que acontece. Além disso, é outra coisa. Se a pessoa passou... Aí nem tá nos outros, né? Tá aqui ainda. Tá dentro dos relacionamentos. Isso é importantíssimo. Abuso sexual. Se você passou, e infelizmente a maioria das mulheres passaram por abusos. O abuso pode ser algo grande, né? Pode ser realmente algo sexual, ou pode ser simplesmente uma palavra, um olhar, uma situação constrangedora. Isso já faz o estrago igual também. E aí quais são as consequências? A pessoa pode não se abrir para o amor, pode não confiar nos homens, pode não ter prazer no sexo, pode não ter prazer de alguma determinada maneira, por exemplo, não ter orgasmo vaginal, nunca tive um orgasmo, nunca gostei de fazer sexo, enfim, né? E coisas para a vida também, né? Coisas de não consigo produzir, sou uma pessoa de fracasso porque passou por um abuso. Então a hipnose também ajuda nessa situação para que você não sinta mais o impacto do abuso sexual. É isso. E os efeitos colaterais, além da produtividade, tem um aluno meu que está dizendo que está apostando na bolsa agora e por ter mais controle emocional, ele está conseguindo fazer os day trades dele lá e está sendo melhor para ele. Né? Então, equilíbrio emocional. É um outro efeito colateral positivo. E essas são algumas coisas. Então, se você... Eu quero que você comente agora. Comenta aqui embaixo o que você achou. Quais dessas situações você acha que seria bom você trabalhar? E se você tiver interesse em participar do meu programa para aprender tudo isso, como cuidar de todas essas questões através dos 4 tipos de hipnose, você entra, você clica no link aqui embaixo que eu vou te direcionar para a página onde está falando no programa, quando abre, com as inscrições, quando fecha, enfim, tudo isso. Tá bom? Então espero que você tenha gostado. Se inscreve no meu canal, clica no sininho, deixa um comentário importantíssimo no teu comentário. Eu leio todos e os que tocam meu coração eu respondo. Tá bom? Então, um abraço apertado e até o próximo vídeo.